É, Bom, vocês me escutam? Acho que sim, né? Minha voz tá meio baleada, mas beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho então hoje para que de acho servem os hooks do PyTest, tá? Se você não sabe o que é hook, não sabe o que é PyTest, não se desespere porque vai ter uma breve explicação do que é as duas coisas, tá? É, Então, onde vivem os hooks, para que servem, do que se alimentam? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou desenvolvedor Python na Olish, tenho uma porrada de vaga aberta, se vocês quiserem se interessarem, depois vocês entrem em contato comigo aí, pode conversar aí. Tem vaga de Go, tem vaga de Python, tem vaga de front-end grande parte delas são remotas, tá? Eu trabalho full remoto em Sorocaba atualmente. Sou aprendiz de Golang, gosto de jogar World of Warcraft, toda palestra eu falo isso, mas eu nunca consegui achar alguém que joga, tá? Infelizmente, mas beleza. E eu não gosto de Java, então se eu fizer alguma piada, me desculpe. Ah, Bem, hook, tá? Peguei uma definição aí bem simplória do Wikipedia. Ah, Em programação, o termo hooking, enganchar, cobre uma série de técnicas utilizadas para modificar ou melhorar o comportamento de um sistema operacional, aplicações ou outros componentes. Na real, a parte importante para essa palestra está em negrito ali. O código que manipula tais chamadas de funções, mensagens ou eventos interceptados é chamado de hook. Se você for simplificar um pouco mais esse termo, seria tipo um puxadinho de código, tá? Você tem ali o seu código e você deixa um puxadinho ali de um método ali que a pessoa pode implementar alguma coisa para mudar um comportamento do código, do fluxo do código como um todo, tá? É, não vou falar de hook de GitHub, que até o Josué me perguntou, também tem hook, né? Mas é outra parada, tem a ver com teste também, mas é outra parada. Então, voltando aqui o foco pro PyTest, o que é o PyTest? O PyTest é uma ferramenta maravilhosa de teste, uma biblioteca, é a parte, tá? Você tem que instalar no Python para você usar. E ela, ao meu ver, tá? Isso é opinião minha, é muito melhor do que o Unit Test, que é a biblioteca padrão do Python para teste, tá? Então aqui tem um exemplo da própria documentação, vocês podem ver que é bem simples de usar, né? Aqui você tem um código que incrementa uma funçãozinha que incrementa 1, recebe x, incrementa 1 nesse número, e aqui você testa, né? Só que esse teste vai falhar, é isso que está escrito aqui embaixo. Quando você rodar o PyTest, ele vai falhar, porque você incrementa o 13 e vai dar 4, não vai dar 5. Né? Então aqui tem uma saída de falha para demonstrar a saída de falha. Mas basicamente é bem simples você testar as coisas com o PyTest. Bem, então o que é hook no PyTest? Assim como na definição do Wikipedia, né, serve para modificar o comportamento padrão na execução dos testes, que agora a gente está falando de teste. Né? Então, o detalhamento de cada hook que o PyTest tem, você pode encontrar na documentação na API Reference, que é esse link aqui. Depois eu passo o link para vocês, que eu já tá até online esses slides aqui. Tem uma porrada. Vou até mostrar para vocês aqui. São muitos e muitos hooks. Obviamente, não vou falar de todos, até porque muitos deles eu não usei. Mas a documentação é bem interessante e explica de uma maneira bem sucinta, vamos dizer assim. Você tem os bootstrapping hooks. Ele vai mostrar todos os hooks aqui e dizer para que serve cada um e tal. O que a gente mais vai falar é sobre os test running hooks. Então você tem, por exemplo, esse cara aqui, ó, PyTest run test setup. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui? Opa, agora exagerei, né? Então tem o run test setup, por exemplo. Ele é chamado
antes do run test call. Então, o que acontece? Antes de eu rodar o teste, esse cara vai ser chamado para eu modificar alguma coisa do teste que vai rodar. O call vai ser durante a execução do teste. Ele chama isso, durante a execução do teste. Então, se eu quiser mudar algum comportamento ali, eu posso usar esse call. E tem o teardown, que é depois do call. Então, acabou meu teste, eu quero que faça alguma coisa depois que o teste acabar. E isso a gente está falando de todos os testes do projeto. Isso serve para todos os testes. Se você não quiser que seja para todos os testes, você vai ter que fazer alguma tramóia lá dentro do hook para ele ignorar algum tipo de teste que você esteja fazendo. Tá? Então, só dei um overviewzinho ali na documentação, mas vamos lá. Aí tem um spoiler alert aí, porque eu não podia fazer a mesma palestra que eu ia fazer na Python Brasil, porque ia ser sacanagem com quem vai, né? Mas, na Python Brasil eu vou dar uma palestra sobre criação de plugins no PyTest. Isso aqui seria uma prévia da palestra, tá? Um spoilerzinho. E até no tutorial ali na documentação tem um tutorial que chama Writing Plugins, que serve justamente para isso, para você criar plugins para o PyTest, para você acrescentar mais funcionalidades ao PyTest. Bom, aí tem as opções que eu comentei ali, os hooks. Peguei 4 hooks, são bem simples esses daí de explicar. Tem outros bem mais complexos, que aí você precisa ter um conhecimento mais aprofundado do PyTest, saber o que é fixture e tal. Então eu decidi pular esses caras. Basicamente, o add option é para você conseguir passar um parâmetro para o PyTest. Então você roda lá PyTest na linha de comando, eu quero criar um parâmetro novo, menos Rafael, sei lá, quando eu colocar menos Rafael vai acontecer alguma coisa diferente. Aí tem o run test setup, que ele é chamado antes da execução dos testes, como eu disse, o call, que é durante a execução do teste, e o teardown, que é depois da execução do teste. Aí eu fiz uma demo, mas muito simples, muito simples. Quer ver, ó? Eu tenho aqui um módulo. Eu tenho um módulo ridículo, bem ridículo, chamado Calculator. Adivinha o que ele faz? Então tem 4 operações aí, uma de soma, uma de subtração, uma de divisão e uma de multiplicação. São 4 funçõezinhas do Python que, da mesma maneira da documentação do PyTest, elas são muito babacas. O soma vai somar, a subtração vai subtrair, a divisão vai dividir, a multiplicação vai multiplicar. E como que eu crio o teste para esse bicho aí? Eu criei aqui 3 testes. O nome zoadinho no começo é proposital, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então eu importei aqui o módulo e eu estou fazendo aqui o teste da soma. Então, 1 com 1 tem que dar 2, 1 vezes 1 tem que dar 1, e 1 divide 1 tem que dar 1. Se o Du tivesse aqui, ele ia ficar muito puto da vida, porque lá no Just Python ele deu uma palestra falando sobre testes com valores ruins. E esses valores que eu escolhi são os piores valores possíveis do mundo. Tá? Mas assim, é só exemplo, tá? Não fiquem bravos. Aí se eu rodar esse teste aqui, como que eu rodo o teste? Nossa, é muito difícil, cara. PyTest, ponto. Aí esses 3 pontinhos aqui, ó, significa que são 3 testes. O PyTest aqui não tem nenhum plugin instalado, nada diferente. Eu só fiz esse comando aqui, ó, pip install PyTest para instalar o PyTest, certo? Rodou isso aqui e está instalado. Obviamente o meu já está instalado, porque o meu 4G também não está legal, né? Então, rodou aqui, funcionou. Opa, rodou aqui, funcionou. Se eu falar que é 3, por exemplo, vai quebrar.
Pode crer. Olha que bosta. Eu fiz isso aqui, eu tava loucão, cara. Olha só. Então, então, se eu fizer 1 mais 1, não vai dar 3. E ele dá uma resposta bem interessante aqui, falando que ele esperava receber 2 e eu falei que é 3, tá? E aí dá um assertion error e tal, e aí é que ele fala, falhou 1, passou 2, né? Tá bom. Mas na real, a palestra não é sobre PyTest. Isso aqui é só um overviewzinho para todo mundo ficar no mesmo nível. Como que eu uso o hook? Se eu for usar o hook dentro de um projeto que eu já estou trabalhando e tal, eu crio um arquivo de conftest. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas esse arquivo, ele chama assim, ó, conftest.py, tá? E dentro desse arquivo conftest, eu consigo colocar os hooks que eu vou utilizar. Então eu coloquei os três carinhas aqui bem básicos, que é o run test setup, o call e o teardown. E aí o que ele faz? Um chama antes, um chama durante, outro chama depois. Por que é tão interessante isso? Parece uma merda, mas é interessante. Ó, vou colocar um breakpoint aqui no meio. Isso aqui é nativo do Python, tá? O PDB 7.3. Na outra versão no Python 3.7 já tem uma forma diferente de escrever isso que é muito melhor. Mas como eu sou velho, eu não acostumei ainda com a maneira nova. Então, eu vou usar aqui o PDB, só para vocês verem como é que funciona, e vou rodar o teste de novo. Ó, perceba que ele não rodou nenhum teste ainda, ele falou que coletou 3, e ele parou no breakpoint que eu tô lá. Se eu der um L, que é o comandinho do breakpoint, eu vou ver onde eu tô aqui e tal, ele me mostra a linha ali muito claramente. E eu consigo inspecionar esse objeto aqui, ó. Que esse parâmetro que ele recebe já é da assinatura do hook. Então, tipo, não sou eu que estou inventando esse parâmetro. Eu posso, talvez, usar outro nome, mas fica meio fora do padrão também. Então, esse item vai ser um teste que ele coletou e que ele vai fazer o setup desse teste para depois rodar esse teste, tá? Então, se eu colocar ele aqui, tipo, grosseiramente, ele vai falar que é uma function e ele vai falar que é o teste sum, que ele está tratando agora nesse momento. Tá, vou continuar para vocês verem. Continuei. Qual que é o próximo? Teste move, tá? Qual que é o próximo? Testei div, tá? Beleza. Então, tá funcionando, ele está chamando antes, né? Mas como é que eu sei se está chamando antes mesmo? Tem que colocar o breakpoint nos outros caras aqui para a gente ver se é verdade. Vou colocar assim, que fica mais legível. Vou pegar só um cara, porque senão a gente vai ficar depurando aqui eternamente. Então, ó, esse aqui chamou antes, né? Beleza. Aí, ó, aí chamou, rodou, foi executar, executou e daí o teardown, tá? Então, legal, tá funcionando belezinha. O que a gente pode fazer de interessante aqui? Cara, parece idiota, como eu disse, mas tem uma porrada de coisas que você consegue fazer com esses hooks. Aqui, por exemplo, eu fiz um negocinho bem simples para demonstrar para vocês um uso que poderia ser feito. Eu posso pegar o item... Peraí, deixa eu colocar o breakpoint, ficar mais bacana. Aí a gente vai entender melhor. Tá. Ó, tô no primeiro teste lá. Aí, o item, ele tem um atributo chamado name. Lembrando que o item é o meu teste. O name dele é teste sum. Legal. Tipo, é o teste que soma. É o teste da soma. Se eu quiser fazer uma regrinha de nomes, por exemplo, para as pessoas não colocarem coisas esdrúxulas no nome dos testes, por exemplo, testa, testei, testado, tipo, porque o PyTest, ele analisa o começo, o prefixo. Então, se tiver teste, ele vai entender que é um teste.
Só que eu, como um bom brasileiro, eu posso escrever teste de 300 formas diferentes. Igual eu coloquei aqui, testa, testei, testado, tipo, e é bizarro, porque é errado. O correto é você colocar teste e alguma coisa que defina o teste depois e explique o que aquele teste está fazendo. Eu posso fazer uma regrinha de nomes para o cara não fazer isso. Então, tipo, eu posso fazer uma condiçãozinha aqui, ó, bem simples, que ele verifica se o teste começa com teste underline, tá? Se ele não começar com teste underline, eu quero que o teste fale. Ele nem vai rodar o teste, ele vai falar, ó, seu nome está errado, arrume, sabe? Então, vamos ver como que isso funciona. Aqui, é interessante, tem uma coisinha nova aqui, que se chama PyTest feio. O feio é para eu forçar a falha, tá? Eu quero forçar a falha dentro do hook e quando ele levantar essa falha não vai rodar mais nada, tá? E vai, tipo, não vai nem chamar o teste, ele vai falhar ali e não vai nem executar o teste. Então vamos ver como que isso funciona. Só deixa eu arrumar o outro teste aqui, senão vai zoar a minha explicação. Então, ó, o que aconteceu? Aqui ele está falando, ó, que passou um, tem um verdinho, né? Ou aqui, a gente pode olhar aqui embaixo também, um passou e dois deu erro, deu falha. E aí ele vai mostrar aquele meu feio, incorrect name of test, testa mul, né? Então ele está falando, cara, o seu nome não está legal, você precisa arrumar o nome para passar esse teste. Beleza. Daí eu vou lá no meu teste, arrumo o nome e tudo passou de novo, tá? Então essa é uma regrinha, essa validaçãozinha que eu fiz é bem besta, mas assim, voltando aos slides, tem uma infinidade de coisas legais que você consegue fazer, tá? Então, aí eu já estou entrando um pouco na parte dos plugins. Os plugins são todos feitos usando esses hooks. Cada hook, obviamente, para uma determinada função que você queira mudar, uma funcionalidade que você queira mexer, né? Então, tem um projeto que eu comecei, que se chama PyTest MVars, que a ideia é ele randomizar as MVars antes dele executar os testes. Para quê? Eu não sei se vocês já pegaram problemas assim, mas existem testes que a galera às vezes faz e esquece de mocar corretamente as variáveis de ambiente que ele está usando no teste. Abstraia Python, tá? Em qualquer linguagem isso pode acontecer. Aí o que acontece? Você vai lá, roda o teste, tudo lindo. Você foi lá, mudou a configuração, por exemplo, o valor de alguma configuração, você vai lá, roda o teste e quebra. Por quê? Porque o cara não mocou a porra do valor de configuração. E aí, às vezes, você fica meia hora lá, batendo a cabeça, entendeu? Para saber o porquê que quebrou o teste. E aí você vai ver que é porque você mudou um valor que você não podia mudar. E é ruim isso, é bem ruim. Na Olist já aconteceu algumas vezes, até por isso essa foi a motivação de criar esse projeto. Aí tem outros, o Dead Fixtures, é um projeto de um cara que trabalha comigo na Olist também. Ele encontra fixtures não utilizadas no projeto. Fixtures no PyTest são como se fossem modelinhos de dados para você usar nos seus testes. Imagina que tem 20 testes que você tem que criar o usuário, por exemplo. Eu crio o usuário e testo alguma coisa do usuário, não sei. Aí eu crio o usuário de novo e testo alguma coisa do usuário. Para você não ter que criar esse usuário 20 vezes em 20 testes, você cria uma fixture que cria o usuário e usa essa fixture nos 20 testes, certo? Só que o que acontece? Com o desenvolvimento do projeto, às vezes você esquece umas coisas que você não está usando mais. E aí, tipo, o PyTest não te fala que não está sendo usado aquilo, e tem a forma de você olhar, olho nu, e falar, pô, não estou usando isso aqui. Só que é difícil. Tipo, quando você tem muita fixture é complicado. Então esse projeto, ele ajuda nisso. Ele fala, ó, isso aqui não está sendo usado, é legal você tirar. Tem outros que são bem famosos, por exemplo, esse do FreezeGun. O FreezeGun, ele congela a data. Ele faz um mock de data.
eu tenho uma operação que só pode rodar no dia 1 do 10. Só pode rodar dia 1 do 10, sei lá. E aí eu faço um teste para aquela operação. Só que como ela só pode rodar dia 1 do 10, eu tenho que garantir que o teste está no dia 1 do 10. E esse cara ajuda você a congelar a data, vamos dizer assim. Bom, tem o PyTest Env, que você consegue fixar valores de configurações nos testes. É mais ou menos parecido com esse lance do primeiro que eu falei, mas é mais ou menos parecido, mas não é igual o propósito. Vou só mostrar para vocês aqui como que ficou mais ou menos o PyTest Env-Vars, e vocês vão ver que ele não é complicado. O que é legal é isso. Eu acho isso muito, muito mágico. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então, assim, ó, isso aqui é o plugin. É um arquivo bem pequeno, tá? Aí, no caso, estou usando a DD Option, só que aqui eu estou trabalhando com o arquivo ini, que é do próprio PyTest. O PyTest, quando você vai configurar coisas, detalhezinhos nele, do projeto, você tem que criar um arquivo pytest.ini, tipo o arquivo de configuração do PyTest. Dentro desse pytest.ini, eu coloco alguns valores lá, que é esse pytest env-vars, env-files, e esse don't randomize env-vars. É tipo esse daqui, quando eu colocar env-var lá, ele fala, cara, não mexe nessa env-var, esquece ela, sabe? Aí, aqui é o código em si, que é bem simples, na verdade, é meio complexo de ler, mas ele é simples porque ele pega as env-vars do projeto, tipo todas as configurações do projeto que você precisa setar, e ele vai randomizando. Como que ele faz isso? Ele coloca, por enquanto está bem rudimentar, ele pega essa linha aqui, ó, os environ, que isso aqui é do próprio Python, eu passo env-var aqui nesse colchetes, e eu randomizo, falo, ó, coloca ou 0 ou coloca 1. Por que o 0 ou 1? Porque foi a forma burra que eu encontrei de um negócio que satisfaça todas as condições, entendeu? Porque se for 0, string, é string. Se for 1, string, é string. Se não, é boolean. Se for 0 e 1, funciona também. Então, é um negócio burro que precisa ser melhorado, mas está funcionando. Basicamente, antes dele rodar o teste, ele vai fazer isso. Porque ele está usando esse hook aqui, ó, que chama load initial conf tests. Então, antes dele rodar todos os testes, ele vai rodar isso aqui e vai randomizar todas as env-vars, tá? E aí já vai estar tudo randomizado e se alguém mocou alguma coisa errada, vai quebrar o teste. Essa é a intenção. Aí depois tem o readme aqui do projeto que dá para entender melhor como que funciona isso. Tipo, vai ter um arquivo pytest aqui, pytest.ini, e você passa lá os arquivos que vão ter as suas env-vars, que geralmente você vai ter um arquivo .env, quando a gente está trabalhando com Python, geralmente a gente cria isso. O Bruno tem uma biblioteca para isso. Como é que é o nome, Bruno? Dos env-vars lá? Dynaconf. Então, tem o Dynaconf, tem o Decouple, tem o do Oswaldo lá, que é prettyconf. Massa. Massa. Então, assim, eu acho legal as possibilidades que você tem, sabe? Tipo, de criar os plugins e estender as funcionalidades do PyTest. Ele já tem uma porrada de plugin. Só que se você não conseguir encontrar um que resolva o seu problema, você consegue criar um muito facilmente. Basta só vocês conhecerem os hooks, ler lá qual que vai ajudar você naquele ponto de execução, e aí você cria um código e acabou. É bem simples, na real. E é isso. Alguém tem pergunta? Oi? Não sei. Fala aí. Fala aí, fala aí. O meu plugin, você fala? O Dead Fixture. Não, o Dead Fixture ele não cria. O que ele faz?
Ele pega, ó, deixa eu tentar abrir aqui, vamos ver. Ele pega as fixtures que estão no projeto, ele carrega todas, só que o código dele é meio complexo. Se vocês forem ler, pode ser um pouco desesperador para quem está começando com Python. Eu sei que aqui a gente está com o público misto, né? E o que ele faz? Ele vai varrer todas as fixtures do projeto inteiro e ver qual está sendo usada. Qual não estiver sendo usada, ele emite um relatório e fala assim, ó, não está sendo usada essa, essa e essa, por exemplo. Ó, não, a fixture do PyTest. Do PyTest, entendeu? Ó, aqui, por exemplo, ó, ele deu uma saída, ó, you may have some duplicated fixtures. Aí, tipo, teoricamente você tem que ir lá e apagar essas fixtures que não estão sendo usadas, sabe? Mas é legal você pegar esses plugins que eu passei aqui, porque eles funcionam em janelas diferentes de execução, vamos dizer assim. Porque o dead fixture, ele funciona no load das configurações e ele vai varrer tudo, tipo, ele carrega todas as fixtures do projeto e ele vai verificando uma por uma. Ah, tá sendo usado, não tá, tá sendo usado, não tá, sabe? Já o FreezeGun, ele tem o código lá, tal, e aí para você usar ele, você usa uma fixture em cima do teste. Aí, tipo, você fala, ó, congela essa data. Tipo, ele não age sozinho, sabe? Você tem que mandar ele usar isso, entendeu? Então cara, tem uma porrada de plugin, é bem interessante, assim. Eu coloquei esses 4 porque acho que dá uma visão, pelo menos assim, de diferentes lugares que você vai mexer pra fazer as coisas, sabe? Tipo, é bem massa. E aí eu coloquei aqui outras coisas legais para se fazer com os hooks. Tem uns exemplos aqui. Bom, acho que é melhor não me estender muito, porque até tem pouco tempo. Mas depois deem uma olhada lá. Os slides estão no Speaker Deck, tá? Aqui. Aí se vocês quiserem tirar dúvida também. Tem mais dúvida? Então fechou. Valeu.